Gente, boa noite. A gente está começando esse grupo novamente. Hoje, com essa confusão toda de WhatsApp e tudo que aconteceu, a gente acabou ficando sem poder se reunir pessoalmente, mas a gente deu um jeito aqui para a gente estar se reunindo virtualmente. Então, tá com a gente aqui a Maritza, a Elisane, o Felipe e o Davi, e eu e a Sidoquinha aqui, tá certo? Como vocês podem ver. Tá, então hoje a gente vai falar sobre a fé, né, que nós estamos vendo já. O assunto ele é vasto, né? 2 semanas atrás a gente falou, se vocês forem lembrar, sobre corações prontos e dispostos a crer. Então foi bem interessante para a gente ter uma predisposição para crer, né? Então a gente contou a história daqueles caras que levaram aquela maca, né? Jesus estava falando e eles viram aquela multidão e aquilo não foi empecilho para eles, né? Eles acabaram destelhando a casa do cidadão lá, desceram lá o necessitado para que Jesus pudesse orar por ele. Então, eles não viram dificuldades, o coração deles estava muito inclinado a salvar aquela pessoa e com muita fé de que algo ia acontecer se Jesus intercedesse por ele. E diz a palavra lá, e vendo a fé deles, Jesus curou aquele cara, né? Então, Deus, isso é importante pra gente, porque às vezes a gente acha que Deus não vê a nossa fé, ou vê uma fé tão pequena que ele acaba não dando valor. E Deus dá todo o valor para todo o movimento que a gente fizer. Na semana passada, a gente não tem o vídeo, foi aqui em casa, a Sidoca trouxe uma palavra sobre uma fé extra gera uma bênção extra. Se você dá um passo, Deus pode multiplicar a tua bênção, mas você vai ter que dar aquele passo de fé, né? Então, ele valoriza sim, Deus valoriza o coração humilde, Deus valoriza o coração que anseia por ele, o coração que está disposto desinteressadamente e verdadeiramente, né, a pagar um preçozinho, ou a suportar algum revés. Às vezes a gente tem um revés na nossa fé e a gente já para tudo e fala, Deus me abandonou, não quero mais saber disso. E a gente tem que perseverar, né? A gente tem que ser, como diz hoje, né? Dizem hoje, resilientes, né? E Deus sim vai nos recompensar pela nossa fé. Agora, às vezes, esse preço a pagar não é um preço de ter que destelhar uma casa, ou atravessar uma multidão, ou ir longe numa reunião, ou como muitos estão fazendo aqui conosco, ligando às 8 da noite, deixando de fazer um compromisso, mas o preço é a demora. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente pede e não vem. E aí a gente começa a ficar cansados, porque de tanto a gente pedir. E lembra da palavra de Jesus, né? Lembra que Jesus falou, se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês baterem, vai abrir, né? Então Jesus trouxe essa palavra, né? Aquele que busca, vai achar. Então, na palavra de Jesus, palavra de Jesus que não volta atrás, e a palavra dele, ela é fiel, a gente deve pedir. Então, baseado nisso, ele contou uma parábola. E nós vamos ler essa parábola que está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Então, Lucas, né, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Sidoquinha vai ler? Quer que eu leia? Pode ser. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que chamam a Ele e que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo
que ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Até aí, né? Então, essa é uma parábola, ou seja, não é um fato. Jesus contou e ele ainda está escrito aqui, né? Uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre sem nunca desanimar. E aqui ele contou uma parábola de extremos mesmo. Ele foi para o extremo, dizendo, ó, tinha um juiz que era tão ruim que ele não temia a Deus, ou seja, dava pouca bola para Deus e não se importava com as pessoas. Um mau juiz, não é? Porque o que a gente espera de um juiz é que ele tenha no mínimo uma empatia com pessoas e que tenha um juízo, né, ligado a Deus, dizendo, cara, eu recebi uma incumbência e eu preciso entregar justiça para aqueles que precisam, né? E essa viúva, né, quando Jesus coloca esse exemplo de uma viúva, as viúvas eram as mais necessitadas, né? A gente vê muitas histórias de viúvas na Bíblia. Semana passada mesmo a Sidoca contou uma passagem de uma viúva, ou seja, uma pessoa que não tem ninguém, né? E que estaria de alguma maneira sendo importunada por um adversário. E ela vinha sempre para esse juiz e com frequência dizia, seu juiz, por favor, atenda o meu pedido, veja a minha causa contra o meu adversário. E o juiz não deu atenção, diz aqui. Mas por fim, ele falou assim, bom, não tô nem aí com Deus e também não tô nem aí com pessoas, mas como essa mulher tá me irritando, eu vou resolver esse caso aqui para poder me livrar dela, certo? E vou fazer justiça para ela, pois assim ela deixa de me importunar. Aí Jesus, o Senhor Jesus fala, poxa, aprenda uma lição com esse juiz injusto. Se ele, sendo um juiz injusto, que não temia a Deus e também não se importava com as pessoas, acabou ouvindo a petição daquela viúva, o Deus Todo-Poderoso, o Deus bondoso, ele não vai ouvir a sua oração? Então, o que ele está dizendo aqui? Para nós darmos um crédito a Deus, né? Tá certo que quando a nossa fé é pequenina, a gente acaba achando que Deus não está nos ouvindo. Então tem aquela história de que Deus está ocupado, ele está fazendo uma coisa muito importante, que a minha fé não é suficiente para poder ligar o gatilho lá para ele se importar. Na verdade, Deus não se importa com estas questões, né? O importante é, se nós estamos intercedendo, se nós estamos falando, se nós estamos buscando, Deus vai atentar para isso, que é o que o Senhor Jesus está dizendo, né? Aí ele continua, acaso Deus, né, o nosso Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Ou seja, você é um intercessor, você é uma pessoa que realmente se liga com alguém, tem alguém necessitado que você já está orando. Poxa, eu me lembro que nós oramos por um parente meu, né, há muitos anos atrás, 11 anos, né? E cada vez que a gente orava, parecia que ele piorava, né? A gente orava e falava, meu, assim, a gente está invertendo o sinal aqui na nossa oração, porque tá piorando, o cara fica cada vez pior, né? Mas Deus estava guardando tudo aquilo e Deus tem o seu tempo, o timing, né, de Deus é perfeito, Deus não se atrasa, não se adianta, não viaja, não se distrai, não cochila, não dorme. Até que chegou o tempo desta pessoa, um parente meu, conhecer a Cristo e mudar de vida. Então, a gente, durante muito tempo, a gente achou que a nossa oração não estava sendo ouvida, mas estava, né? Então, o que Jesus fala? Olha, Deus, esse Deus que você busca, ele não é um Deus injusto que não liga, que não se importa com as pessoas, como este cara aqui da parábola, né? Pelo contrário, né? Diz a Bíblia, né? O texto clássico da Bíblia, de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que acredite nele, que tenha fé nele, não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, as atitudes desse justo juiz que é Deus não foram resumidas a ficar sentado lá no Olimpo, olhando a humanidade se lascar e de vez em quando ele apertar o botão on e ouvir o que está acontecendo. Ele agiu, ele pegou e enviou o seu Filho. Por quê? Porque não havia salvação para os homens. Os homens tentavam chegar a Deus, mas só Deus se fazendo homem é que ele pôde nos alcançar, viver como nós vivemos aqui, entregar a sua vida,
né? E padecer uma morte de cruz, que, ou seja, é a pior morte do tempo dele, por nossos pecados, e não pelos dele, porque ele não teve nenhum, né? Então, isso é uma prova, né? Diz o livro de Romanos, mas Deus prova seu amor para conosco, né? Então não é um amor platônico, Deus ama de verdade, ele age, ele estende a mão para o seu filho, estende a mão para a minha vida, para o nosso emprego, para o nosso país, Deus atende, né? Eu me lembro a história do Moisés, né? Que todo mundo que já viu essa história sabe que Moisés ele era meio bugado com Deus porque ele viu o sofrimento do povo dele, que está há 400 anos lá no cativeiro, e ele ficava muito bravo com isso, até que um dia ele chegou num lugar que Deus chamou, né, num monte, e tinha lá um arbusto, uma sarça que queimava e não se consumia, e o que ele fez foi perguntar para Deus. A primeira coisa que ele fez foi: Deus, você não ouve o que todo mundo está pedindo lá? Você não vê o sofrimento? E Deus falou: eu vejo sim, só que tudo tem um tempo, e o tempo chegou agora. Inclusive, falando no assunto, eu estou mandando você para ir lá de volta para o Egito e libertar o povo. Sendo que é o último lugar que Moisés queria voltar, porque ele já tinha passado poucas e boas, tinha sido expulso de lá, foi morar lá na terra de Midian, conheceu a esposa dele lá, e estava muito bem. Mas aí Deus fala: volta. Aí Moisés começou com as desculpas: não, mas sabe o que é? Eu tenho problema de fala, ó, que veio a gaga, começou a dar uma gaguejada lá para ver se Deus cortava a missão. Falou: não, vou mandar o Arão com você. Ele fala, você pensa, ora, e o Arão fala. E Deus proveu, voltou a Moisés lá e libertou o povo. Então, Deus tem um propósito, a gente não consegue entender o tempo de Deus, né? Então, aquela mulher acreditou que insistindo, ainda que o juiz fosse injusto, não temesse a Deus, não se importasse com as pessoas, ela teria uma causa respondida. Ou seja, essa mulher aqui, às vezes, ela tá melhor que a gente, porque a gente não está clamando por um Deus injusto, nós estamos clamando para um Deus justo, um Deus bom, um Deus que está presente, né? Então, ela cria que, por mais que ela importunasse, uma hora o cara ia ouvir, né? Agora, a pergunta é: quem então, e é essa pergunta que Jesus faz, né? Quem vai acreditar, quem vai dar o crédito a esse Deus justo, reto, amoroso, e crer que ele realmente se interessa por nós? Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso? Não é? E ele termina dizendo assim, né? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo, disse Jesus Cristo, que ele sim lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus voltar à Terra, ou seja, no final dos tempos, ou seja, nos tempos que estamos vivendo hoje, quantas pessoas com fé ele vai encontrar na Terra? Ou seja, a questão é: alguém está disposto a fazer o que esta mulher fez? Perseverar em oração, continuar pedindo, clamando de dia e de noite, dando crédito, dizendo: não, Deus, ele é fiel, ele sabe, ele ouve a minha oração, ainda que eu seja pecador, ainda que eu não seja nada, mas eu vou continuar orando confiado nas bondades de Deus, não no meu mérito. A relação com Deus é assim: a gente confia nos méritos de Jesus. Ele que pagou o preço por nós. Não é porque eu sou bonzinho, eu estou fazendo tudo... Capítulo 18. Que isso? Fazendo tudo em ordem, que Deus vai pegar e falar: nossa, esse cara... Não, lógico que Deus leva em consideração se eu estou seguindo a Ele da maneira como eu prometia fazer, né? Da maneira como está escrito aqui na palavra. Mas, nós precisamos dar esse crédito a Ele. Né? Será que, eu botei até assim, será que Ele encontrará essa fé mínima, né? Em nossos corações, né? Será que a gente vai quebrar esse versículo da Bíblia que Jesus falou, quando no final dos tempos a gente vai, eu e meu pai vamos achar fé na terra, vamos encontrar alguém que esteja lá crendo como essa mulher acreditou? Poxa, uma palavra forte, né? Como se Jesus estivesse dizendo: rapaz, lá no final o negócio vai estar preto, cara. Não vai ter nenhuma assim, tipo, que incomode, e creia que por incomodar ela pode ser ouvida, né? Bom, eu escrevi aqui umas coisas que eu queria considerar com vocês, né?
O tempo de Deus, ele tem os seus mistérios. Não nos cabe entender, mas confiar. Veja, é diferente. Às vezes a gente vai entender depois, não na hora, não antes, né? Porque se a gente entendesse antes, não precisaria de fé, porque aí fica o que é revelado não precisa de fé, né? A fé é justamente a gente acreditar quando não está revelado, né? Se a gente pudesse ler tudo que vai acontecer, a gente não teria fé nenhuma, certo? E Deus quer nos levar a crer. A fé é que destrava tudo, não é? A fé é a chave com a qual a gente se relaciona com Deus. Lembra lá do versículo de Hebreus, capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e que ele é abençoador daqueles que o procuram, não é? Mas o tempo de Deus tem esse mistério. Quem é cristão e anda no caminho há muito tempo sabe disso. Às vezes a gente fica, insiste, vai, não acontece, a gente começa a ficar desesperado, de repente acontece, a gente olha para trás e fala, cara, o tempo todo Deus estava lá, Ele estava vendo, olha, precisava acontecer isso, para aquilo dar certo, para aquilo outro acontecer. Se Deus viesse antes, não teria acontecido assim. A gente entende tudo, mas na próxima a gente, com a nossa fé pequenininha, a gente acaba se desesperando do mesmo jeito. Então, qual é a ideia? É a gente aprendendo com os erros e entendendo que na próxima, quando demorar um pouco, eu vou acreditar que sim, o Deus justo, que ele não é um injusto juiz, que ele se importa sim conosco, ele vai atender a nosso clamor e no tempo certo ele vai vir e trazer aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que a gente precisa, né? O nosso tempo, né, tem pressa. O tempo de Deus tem perfeição. É uma diferença muito grande, né? Por quê? Porque o tempo de Deus vai fazer com que todas as peças se encaixem. O nosso, a gente antecipa as coisas porque a gente tem pressa, a gente é ansioso, não é? Esperar em Deus pode ser a mais difícil das escolhas. Mas Deus é o dono do tempo. E como tal, determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Não é? Então eu vou ler de novo o que eu escrevi aqui. Esperar nele pode ser a mais difícil das escolhas, mas Deus é o dono do tempo. E como tal, ele determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Ou seja, a nossa história, ela vai ter uma sequência nas mãos de Deus. Nós não somos frutos do acaso. Nós não estamos aqui seguindo um destino caótico, a esmo, andando, batendo cabeça, tipo carrinho de bate-bate em parquinho, né? O nosso negócio não é esse. Se nós estamos assim, é porque nós não temos a Deus para dirigir os nossos passos. Porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como o dia que vai se tornando, né, como a aurora, né, a manhã, a madrugada, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então, esse é o nosso caminho. E aí, na continuação desse texto de Provérbios, ele fala, já o caminho do perverso é como a escuridão, nem sabe em que ele tropeça, né? Esse versículo de Provérbios, né? Então, nós vamos ver este caminho ser colocado por Deus e Deus ordenando os nossos passos, organizando o que nós vamos encontrar. E nós temos que perseverar, sabendo que não abriu essa porta aqui, porque se abrir essa, a outra ainda está fechada. Então Deus vai organizando o nosso futuro. Deus é um Deus maravilhoso, né? Poxa, semana passada eu almocei com um amigo meu e a gente estava contando disso. Eu conheço um amigo de infância, né, de adolescência. E a gente estava falando do quanto Deus preparou os nossos caminhos, né? E aí ele estava falando das coisas que aconteceram, um alinhamento todo. Ele conheceu uma pessoa lá no México que abriu uma porta assim, que fez assim. E aí ele veio para o Brasil. Quando ele chegou aqui na empresa dele, ele abriu uma porta para o cara, ao contrário do que tinha sido feito lá. E agora ele está indo morar na Austrália e está indo lá empregado por esse cidadão que ele abriu a porta, que ele conheceu lá no México. Uma história cheia de encontros que na hora a gente olha e entende que é mais uma coincidência na vida. Alinhavos de Deus. Oi? Alinhavos de Deus. Os alinhavos de Deus, essa é uma boa palavra. Alinhavando. Deus vai alinhavando, depois ele puxa, tá tudo lá, né? Então, é bem assim, as coisas vão acontecendo, é como se fosse um
um quebra-cabeça que Deus vai juntando as pecinhas, aí chega mais uma pessoa. Não é assim, se você olhar para a sua vida, não é assim que acontece? Então Deus é maravilhoso, Ele põe as pessoas na nossa vida. Às vezes as pessoas estão nos ajudando e nem sabem por que estão nos ajudando, né? Deus preparou aquela pessoa e ela às vezes entra e sai da nossa vida, ela só entrou para fazer aquilo na nossa vida, né? E assim nós na vida de outras pessoas, né? Bom, Deus determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Quem nele espera jamais será decepcionado, mas positivamente surpreendido. Sempre esteja ligado, porque as coisas de Deus, elas surpreendem, não é? Surpreendem da melhor maneira. Por quê? Porque Deus é um Deus bom. Ele atenta para nós e Ele quer o melhor. Está escrito lá na palavra de Deus, né? Que eu sei, bem sei, né? Deus fala, os caminhos que eu tenho para vocês, caminhos de bênção, de prosperidade, né? Para que vocês possam ir bem, não é? Então isso está no coração dele. Eu imagino assim, né? Cada um de nós que temos filhos, o que nós queremos para o nosso filho? É difícil dizer o quanto a gente quer que os nossos filhos deem certo, não é verdade? É muito assim, muito, muito. Você imagina o coração de Deus, né? Olhando para cada um de nós, sendo que nós fizemos uma opção por ele, né? Alguém nos apresentou a Jesus e a gente decidiu, falou, quer saber? Tenho esse caminho, esse, mas esse caminho de Jesus me parece o mais coerente. E a gente voluntariamente fala, eu quero seguir a Jesus, eu quero ser filho, filha, eu quero obedecer, eu quero andar nesse caminho, isso para mim é o que mais faz sentido. E quando a gente faz isso, isso agrada tanto o coração de Deus, não é? Como se um filho, quando a gente desse uma orientação, ele fala, olha pai, eu teria essa opção, mas olha, eu vou fazer o que o senhor está falando. Nossa, né? Pensou? Fala assim antes de falar, ô filhinho, que maravilha. E nós vamos fazer o melhor para o nosso filho. Por que não darmos esse crédito ao nosso pai? Por que não esperarmos dele o melhor? Chegou uma encomenda aqui. Por que não darmos esse crédito, esperarmos o melhor de Deus? Muito além dos pais humanos que nós somos, né? Porque o nosso pai, ele é muito mais amoroso do que nós somos. Por mais que a gente ame o nosso filho, o amor de Deus, ele, assim, falando do que eu falei no começo, qual de nós daria o nosso filho para morrer pelos outros? Gente do céu, alguém de vocês faria isso? Não dá, né, meu? Por isso que Deus prova o amor dele para conosco. Entregar o seu filho querido para morrer pelas pessoas que, inclusive, o escarnecem e tal. É só pegar o final da história de Jesus lá nos evangelhos e ver o quanto aquelas pessoas falavam mal de Jesus, gritavam crucifica. E é o que eu sempre digo, Jesus olhava para aquela multidão e com certeza identificava lá, ó, tá lá o Zé eu curei ele, curei a mãe do outro, a sogra do outro, lá, ó, pô, o cara tá andando. Com certeza naquela multidão tinham pessoas que tinham sido alcançadas por Jesus e que de repente viraram a cabeça. Então é muita ingratidão. A crucificação de Jesus, a parte mais fácil, vamos dizer assim, foi a parte da dor física, porque a dor espiritual e a dor de coração foi muito grande. E na verdade Jesus estava pagando na cruz pelos pecados da humanidade, ou seja, não é só o meu, o seu, é de todo mundo que ia vir. Ou seja, a gente só vai entender isso, a dimensão dessa realidade espiritual lá, quando a gente estiver lá na presença de Deus. Aí nós vamos ver o que realmente foi o sacrifício de Cristo. Não é simplesmente só aquela situação. E esse só, novamente, entre aspas, porque só aquilo ali que ele fez já é muito além de... Mas é mais, gente. Deus moveu céus e terra ali. Lembra que quando Jesus estava na cruz, ele clamou, Deus, por que você me desamparou, meu Pai? Porque na hora que ele recebeu os nossos pecados, diz a Bíblia que Deus não pode contemplar pecados. Então ele virou o rosto do filho naquela hora e Jesus ficou sozinho naquela cruz. É uma coisa inimaginável para a gente, seres humanos. Mas Jesus foi um ser humano que veio, viveu assim, deu a vida por nós. Só que por causa disso, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Hoje ele é um Deus vivo, né? Você conhece muita gente legal, muito filósofo, muito guru, muitos profetas que viveram, morreram e estão no túmulo. Jesus está vivo. Exatamente agora que nós estamos aqui reunidos, ele está presente aqui.
né? Então essa é a nossa esperança, esse é o conforto do nosso coração. E como é que a gente sabe que ele está aqui? Porque, sim, eu posso sentir, ok, fisicamente. 2, eu posso crer. 3, quando as coisas vão sendo encaixadas, como a gente leu aqui, né? Como essa história, a gente insiste, Deus ouve a nossa oração. Tanto que o salmista fala, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e inclinou para mim os seus ouvidos. Sabe aquela oração que você fala, Deus me ouviu. Nossa, não tem coisa mais gostosa do que ser ouvido por Deus. Isso faz muito bem, porque entra lá dentro, a gente se sente tão bem. Quem sou eu para Deus ouvir a minha prece, a minha petição, o meu pedido? Sendo assim, queridos, hoje eu queria trazer esta palavra para vocês, né, dessa parábola de Jesus, e queria fazer uma oração por todos nós, né? Para que a gente persevere em oração. Se está demorando, se não chegou ainda, segura aí, rapaz, segura aí, minha irmã, porque Deus é fiel. Ele é melhor do que esse juiz aqui que fez por irritação. Jesus não vai fazer por irritação, ele vai fazer porque ele ama, por amor, tá certo? Então eu vou fazer uma oração por nós, tá certo? Tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra ela é viva, Senhor. E essa história, essa parábola que o Senhor contou, Senhor, naquela época, hoje se aplica para nós que estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor é um Deus fiel, Senhor, um Deus presente. E quando nós, Senhor, estamos necessitados, Senhor, buscando, ainda que com demora, Senhor, nós, Senhor Jesus, muitas vezes fraquejamos, porque nós somos humanos, Senhor, e o Senhor conhece isso, por isso o Senhor contou essa parábola, nos exortando, nos fortalecendo, nos estimulando, Senhor, para que nós pudéssemos continuar, porque vale a pena. Nosso Deus é um Deus que inclina os seus ouvidos para nós, que atenta para as nossas orações, que tem prazer na prosperidade dos seus filhos, e tem prazer que nós possamos ir melhor, Senhor, cada dia, que possamos ver, Senhor Jesus, os nossos pedidos, as nossas petições, Senhor, a nossa vida andando da maneira correta. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados, a nossa falta de fé, nosso coração, Senhor, que é tão inconstante, volúvel, que fraqueja, Senhor, com um pouco de dificuldade, ou na primeira a gente já entrega. Senhor, tem misericórdia, Senhor, vem fortalecer a nossa fé, os nossos corações, abençoa todos nós que estamos participando dessa palavra, Senhor, abençoa as nossas famílias. O Senhor sabe o desejo do nosso coração, nossas petições, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, oramos pelo nosso Brasil, oramos, Senhor, pelos enfermos, oramos pelos desempregados, oramos pelos nossos familiares, oramos, Senhor, para os que estão ao nosso redor, nosso próximo, Senhor, para que possamos ser luz, Senhor, onde nós formos. Oh Deus, vem ouvir a nossa oração, Senhor. Sabemos que está demorando para passar essa pandemia, mas nós insistimos. Senhor, vem, Senhor, socorre esse mundo, Senhor, que tem escolhido caminhos que não são os teus, e por isso padecem, Senhor, batem a cabeça, Senhor, na parede, e têm suas vidas, Senhor, como escuridão, não sabem nem em que tropeçam. Mas aqueles que te seguem, Senhor, são como luz, Senhor, luzeiros que brilham, Senhor, no meio de uma noite escura, Senhor. Pai, abençoa cada um de nós. Senhor, dá-nos fé, dá-nos, Senhor, ânimo, dá-nos, Senhor Jesus, um coração, Senhor, perseverante diante de Ti. E que o Senhor seja louvado por tudo, em todo o tempo. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém.